O senhor tocou no ponto importante que é respeitar a vontade popular, né? A gente teve aqui no Brasil o 8 de janeiro, pós a eleição do presidente Lula, houve aquela invasão à Praça dos Três Poderes, depredação, né? E uma tentativa de golpe que está sendo investigada pela Polícia Federal. O senhor já falou em anistia para o ex-presidente Bolsonaro e para militares, usando as palavras do senhor, para pacificar o país. É preciso anistiar Bolsonaro e militares para o país ficar mais pacífico mesmo? Ou não se deve puni-los eventualmente comprovados crimes cometidos por militares e pelo ex-presidente também? Bom, realmente eu fui o primeiro político a pronunciar sobre anistia num programa que eu estava entrevistado pelo Mário Conte. E eu dizia o seguinte: não é a cultura do Brasil, não é ficar nesse processo de retaliação. Você vê o seguinte: eu, como deputado federal, assisti momentos em que o MST destruiu o plenário da Câmara dos Deputados, destruiu ministérios, tá certo? E, no entanto, você não viu nenhuma medida ser tomada naquele momento. Agora falo com mais credenciais ainda. Eu não fui o primeiro governador, eu fui o único governador, que realmente, no momento em que estava acontecendo, eu interrompi todo o tráfego de ônibus para Brasília. Eu não admito esse tipo de invasão, de destruição, mas não pode ser um não admito seletivo. Quando é de um lado, pode entrar no Congresso, quebrar o Ministério, destruir o Itamaraty, tudo é normal. Agora, quando é de outro, aí o peso da lei. Então, o que nós temos que fazer, primeiro, é fazer com que não admita isso. Eu, no meu estado, eu não admito invasão. Aqui em Goiás é um estado que você não tem nenhuma invasão. Não existe isso em Goiás. Então, isto é desordem, é falta de comando, é falta de gestão. Certo? Então, primeiro lugar. Segundo lugar, o que é que você precisa de fazer? Você vai ficar cultivando esse sentimento ainda mais, acirrando mais isso. Eu citava no programa do Mário Conte, que me lembro, menino ainda, quando Juscelino Kubitschek foi eleito, realmente a aeronáutica reagiu e tentou derrubá-lo do governo. Tá certo? Então, nós tivemos ali em Aragarças, aqui no estado de Goiás, em Jacareacanga, no Pará, eram as grandes bases da aeronáutica, rebelaram contra Juscelino Kubitschek. Ele logo após, olha, vamos pacificar, deixa eu trabalhar, deixa eu construir o Brasil, vamos anistiar, vamos continuar o trabalho. Eu, como deputado federal mesmo, tá certo? Em relação ao Rio de Janeiro, o bombeiro militar fecharam tudo, tiveram vários incêndios, óbitos e tudo mais, mas aquilo era uma greve, foi penalizado. Depois, os próprios deputados também de esquerda vieram, vamos anistiar todos eles e tudo bem, tudo mais. Então, quer dizer, não é da índole do brasileiro ficar nesse nível. Agora, tem que se educar, não deixar com que amanhã qualquer governo se exponha a esse nível de vândalos. Então, isso aí é falta de comando, tá certo? Aqui no meu estado de Goiás eu não tenho esse problema. Agora, governador, o senhor falou aqui em vontade do povo respeitada, apoia um candidato, se o candidato perdeu, é a vontade do povo. E disse também que o estresse, a tensão política prejudica os negócios do país, prejudica a população mais humilde, prejudica o país em essência, né? Agora, o ex-presidente Bolsonaro, ele instalou no Palácio do Planalto, nos 4 anos da presidência dele, uma usina de crises, fabricava crise do nada. O senhor mencionou a pandemia. A pandemia foi um transtorno permanente por conta das crises que o presidente fabricava. E agora nós estamos diante de uma investigação. O senhor há de ter visto um vídeo que foi exibido aí à farta, o presidente fazendo uma reunião com os seus ministros e estimulando os ministros a contestarem o processo eleitoral, e lá o general Heleno dizendo, não, se for para virar a mesa, vamos virar a mesa antes mesmo da abertura das urnas. E
Há um depoimento recentemente prestado pelo então comandante do Exército, em que ele menciona que o presidente expôs a ele uma minuta de golpe a um delator, não é um inimigo, é o ex-ajudante de ordens do presidente, informando à Polícia Federal que houve essa trama golpista no governo. O senhor, como um democrata, não acha que contemporizar com isso dar margem para que coisas assim se repitam? Não acho que é preciso, não acha que é preciso apurar e, na eventualidade de confirmar essa tramóia, punir os responsáveis? Bom, é o que eu disse, Josias. Eu acho que a lei vale para todos. Ela não pode ser seletiva. Tá? Quando acontece de um lado, tem a complacência. Quando acontece do outro, tem o rigor da lei. Então, o que eu imagino sempre, Josias, é trazer um momento onde as pessoas possam ter tranquilidade, ter paz. Se nós continuarmos desse jeito, eu não vejo resultado para o futuro desse país, certo? Vamos continuar sempre nessa situação que cada eleição não termina, aí tem o terceiro turno dura 3 anos, e fica-se essa situação toda. Então, punir, resolver, impedir as coisas, implantar-se a lei, eu acho mais do que correto, tá certo? Acho mais do que correto. Agora, essa tal dessa entrevista aí que falam, desse encontro que falam, a imprensa toda sempre documentou isso. Toda vez que entrevistava o presidente, eu falava tudo aqui, eu não vi nada de novo que ele falou ali dentro, que ele não falou abertamente o tempo todo, certo? Então, quer dizer, eu sinceramente, eu não entendi o que é que tem de novo ali naquela entrevista que ele não estivesse falando todo dia. Ele falou Não até era uma coisa... entrevista, né, Guel? Não era uma entrevista, era uma reunião Ele falou do até presidente da coisa... República com seus Dentro do ministros palácio. dentro do palácio, e ele instando os seus ministros a contestarem as urnas. Estava lá o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, dizendo que para ele o Tribunal Superior Eleitoral era um inimigo. Estava o chefe do Gabinete de Segurança Institucional falando em virar a mesa. Era um ambiente, francamente, se o senhor achou normal aquilo, então eu não sei o que é anormal mais. Não é questão de achar normal. É questão que ele expressava tudo isso em todas as entrevistas. Essa é a verdade. Ou isso foi, o que aconteceu naquela entrevista ali foi algo, de novo, que ele nunca tivesse se pronunciado daquela maneira, que os eventos de 7 de setembro não tivessem sido com aquele mesmo nível de tensão. Tá certo? Então, isso tudo já havia sido assistido. Então, o que eu acho é o seguinte: aconteceu? Não, não aconteceu. Tudo bem. Houve a intenção, se é que houve a intenção, tudo bem. Agora, nós estamos num momento que nós precisamos de governar, Josias. Será possível que não vamos ficar no terceiro turno até 2026? Eu acho que isso não leva a nada. Então, isso está levando o quê? Está levando uma desaprovação do presidente Lula. Quer dizer, ele tinha que se cuidar de governar neste momento. Ele tinha que se cuidar dos 200 milhões de brasileiros. Nessa hora, ele não pode estar perdendo o rumo de tal maneira com que hoje ele já não tem mais a simpatia da população para a governabilidade. Ele precisa se construir a governabilidade. Isso é que é da política. Ora, a experiência que ele tem de 2 mandatos, como é que ele não consegue ter um governo agora que consiga ter articulação para fazer o país desenvolver, para fazer o país ter paz? E desde quando nós vamos fomentando essa crise, levar alguma resposta para o cidadão comum que espera de nós, governantes, soluções para os problemas? É esse que eu falo. Então, se cada eleição virar um processo de vindita contra quem ganhou, contra quem perdeu, fica um processo que o Brasil está sendo penalizado por isso. Ou seja, a classe política não está tendo preparo intelectual e moral para poder priorizar aquilo que é o interesse da população. E se perde nessa discussão, tá certo? Que fica enxugando gelo o dia todo.
E esse é o processo que está vivendo o país hoje. Então, olha, tudo bem, aconteceu, está sendo julgado, está sendo apurado, tudo bem, mas vamos governar, vamos colocar o país nos rumos, vamos realmente ter mais moderação no nosso palavreado em entendimentos internacionais, vamos realmente ter mais cautela para não ter um país perdulário em que cada vez avança mais no bolso do cidadão, com a reforma tributária que vai nos expor à maior carga tributária do mundo, tá certo? Então, quer dizer, vamos cuidar para que o país tenha capacidade de crescer e melhorar as condições de vida das pessoas. Governador, o senhor coloca aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa reunião não fala muito diferente do que a gente ouvia ele falar ao longo dos seus 4 anos. E aí uma questão, quando o senhor coloca essa pacificação e coloca que, enfim, está sendo investigado, o ex-presidente, o senhor citou também aí 7 de setembro, o ex-presidente fez ataques contínuos ao STF, aos ministros do STF. Nessa manifestação da Paulista pediu, inclusive por conta das investigações e por orientação dos advogados também, de que não se atacasse os ministros do Supremo, mas, ao mesmo tempo, ainda há aí, por parte dos seus advogados, também reclamações em relação à conduta do ministro Alexandre de Moraes. Na sua avaliação, o ministro Alexandre de Moraes está correto e é preciso também que se pacifique essa relação com esse eleitorado do Bolsonaro em relação aos ataques ao Supremo? Lógico que precisa pacificar. Não se governa em queda de braço entre os poderes. É lógico. Eu, por exemplo, tenho atuado sempre nesse sentido. Eu não vejo isso aí vai trazer resultado bom para ninguém. Certo? Eu acho que isso é um atraso enorme. Eu acho que isso aí vai causar cada vez mais acirramento. Isso aí não vai consolidar uma democracia que o povo espera. Onde é que está? Você acha que o ministro Alexandre de Moraes vai prender o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não cabe a mim, até porque, como médico que sou, eu não tenho essa formação jurídica, eu não vou entrar nessa discussão, nessa alçada jurídica, se vai ou se não vai. Eu sou muito refratário à tese do achismo, entendeu? Eu sou mais pragmático nas coisas. Eu trabalho no sentido de deixar o achismo de lado e ir para os fatos reais que nós temos no dia a dia, certo? Quer dizer, você tem hoje, tá certo, uma situação grave de dengue no Brasil, certo? Morrendo aí centenas de brasileiros neste momento, Yanomamis também morrendo, tá certo? Você tem uma situação hoje que ela é real na saúde. Você tem que entender que hoje a economia não está tão bem quanto se esperava. O Brasil cresce 2,9% do PIB nacional em decorrência de uma agricultura que cresce, agropecuária que cresce 15,1%. O Brasil não cresceu quase nada no segundo semestre, só cresceu também um pouco da exportação das mineradoras. Então, você vê que o Brasil não está sendo competitivo internacionalmente, só com as nossas commodities, que nós já somos cada vez mais referência mundiais. O Brasil está tomado pela violência. Você tomar a opinião pública hoje e perguntar para a opinião pública, Carla, ora, você está preocupado com o julgamento aqui, do que está sendo feito hoje em relação a 8 de janeiro, ou com as facções criminosas que tomaram todas as penitenciárias do Brasil, exceto as de Goiás, e que hoje comandam os estados, a maior parte do território dos estados do Brasil? Hein? Existe uma omissão completa no enfrentamento àquilo que realmente é a força mais estruturada no país, que são as facções. O Estado de São Paulo mostra 72 facções constituídas, avançando hoje no campo político, no judiciário, no executivo, no legislativo, no Ministério Público, em todas as áreas. Isto aí é que inquieta. Nós temos que viver a vida, Carla, a vida como ela é. A vida como ela é, o cidadão hoje, que não vai para o ponto de ônibus porque eles tomam o celular dele. A mãe de família que não pode passear com o filho na praça. Ou seja, a pessoa que não pode sair de casa porque é assaltado. O filho que é drogado no colégio. Então, esta é a preocupação da população, cara. Nós precisamos trazer isso para a vida real. Então, nós estamos discutindo uma pauta que não é a pauta do povo.
A pauta da população é, pelo amor de Deus, me deixe livre. Venham para Goiás, passe aqui uma semana, andem aqui qualquer hora do dia, da noite, vocês vão ver a segurança plena. Aqui não tem um palmo que facção manda. Aqui não tem 1 metro que facção domina em Goiás. Aqui é segurança plena. Aqui é condição das empresas poderem ter a sua atividade e o cidadão se sentir livre. Então, essa é a pauta prioritária. Eu acho que a pauta prioritária nossa hoje no Brasil é: a pesquisa mostrou, a Atlas Intel mostrou, 59,2% da população brasileira está preocupado com a violência e com as facções criminosas. 19,2% com o emprego. 59,2%. Veja bem que ponto o Brasil hoje é sequestrado pelas facções. As 2 maiores multinacionais do Brasil são PCC e Comando Vermelho. Então, essa é a realidade. O senhor está com... Vai julgar aquilo. O dia 8 fez isso, o dia 8 fez aquilo. Gente, tudo bem, continue isso lá. Vamos atender os 200 milhões de brasileiros que estão sequestrados hoje pelo crime. O senhor está com um discurso... Teve um amigo meu, já... um senador meu do Acre, amigo meu, que me contou o seguinte caso. Governador, veja a que ponto que nós chegamos. Estava lá em Rio Branco, perguntei a uma senhora, e aí, como é que vai? Ela falou, não, agora pelo menos estou dando conta de ter uma vidinha melhor, comprando meus remédios e tal coisa, porque meu menino está trabalhando. Onde é que ele está trabalhando, minha senhora? Está trabalhando na facção. Veja bem a que ponto nós estamos chegando. Não, minha vida melhorou. Agora, meu filho está trabalhando na facção. É essa. Quando o senhor está com um discurso bem de candidato, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senador Ciro Nogueira, que o senhor conhece bem, presidente do PP, ex-chefe da Casa Civil Bolsonaro, ele tem uma tese segundo a qual política tem fila. E, na opinião dele, o primeiro da fila para disputar a presidência da República neste setor conservador que o senhor frequenta seria o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. O Tarcísio está em dúvida se vai ser candidato à presidência, se vai disputar a reeleição em São Paulo, e há outros na fila aí, o Romeu Zema, ou pelo menos que se consideram na fila, né? Romeu Zema, fala-se até na Michele Bolsonaro. O senhor disse que recebeu o Bolsonaro em Goiás, esteve lá em São Paulo, no ato da Paulista, hospedou o Bolsonaro. O senhor já conversou com ele sobre a sua posição na fila? Não, ainda não, até porque eu respeito muito e tenho uma amizade pessoal com o Tarcísio. Você sabe que ele, quando ministro, ele seria candidato ao Senado aqui na minha chapa, tá certo? Então, ele sempre expressou esse relacionamento nosso, esse carinho que o povo goiano tem por ele, por ter aqui avançado e muito na logística de Goiás, aqui na parte das ferrovias no estado, que hoje é uma realidade implantada por competência e mérito dele. Agora, veja bem, o que nós temos é o governo que vai para uma reeleição, a oposição que vai construir candidaturas. Cada um tem o seu estilo de fazer campanha. Eu respeito. Se amanhã, tá certo, o Tarcísio resolver, eu serei o primeiro a sentar com ele, tá certo? Agora, para isso, eu também tenho que caminhar, eu também tenho que mostrar a realidade do que nós fizemos. Agora estou no meu 6º ano de governo, o que é a realidade hoje de Goiás, tá certo? Ou seja, nós precisamos de ter dados concretos. Porque se for na tese do achismo, aí eu acho que corrige a segurança assim. Aí eu acho que corrige os problemas sociais assim. Mas vem cá, você já fez? Você já operou algum doente? Ah, não, então eu acho, então não resolve. Eu quero só para eu entender, Gonaldo, o senhor está dizendo, bom, o presidente da República está se encaminhando para a reeleição. Então, está lá, o Lula vai ser candidato à reeleição. Lógico. Aí vai se construir a candidatura no outro polo. E pelo que o senhor está dizendo, se o Tarcísio de Freitas resolve, não, eu quero disputar a presidência, aí o senhor concorda com a tese do Ciro Nogueira de que, nesta hipótese, ele está no primeiro lugar da fila. Mas o senhor está trabalhando, se estou entendendo adequadamente, o senhor está trabalhando com a hipótese de que ele não seja candidato à presidência e que aí o senhor possa ser. É isso? Só para ficar claro. Não, veja bem, você está partindo de uma tese
que ele me disse: olha, governador, eu estou trabalhando, mas eu terei que sair do governo no meu terceiro ano de governo. Isso o Tarcísio disse para o senhor? Eu precisei de avaliar se no meu terceiro ano de governo eu já concluí tudo aquilo que eu havia me comprometido com a população. Então, Isso o Tarcísio disse ao senhor, é isso? lógico, ele disse para todo mundo. Ele disse para todo mundo: olha, eu quero ser candidato, mas dentro daquilo que eu tenho que também que cumprir dentro da minha agenda de campanha, que foi esses assuntos. Olha, se ele se sente confortável naquele momento, é lógico que todos nós vamos sentar, porque não tem sentido criar-se aí uma queda de braço entre tantos candidatos, apesar de que tem um segundo turno, certo? Mas eu acredito que o Tarcísio saberá, com muita tranquilidade, com muita habilidade, ele saberá decidir. Só que ele tem um prazo maior, tá certo? Do que outros candidatos que você colocou. Nem por isso outros candidatos não estão se colocando. O Zema está se colocando, o Ratinho está se colocando, o Eduardo Leite está se colocando como candidato. Então, veja bem, essa agora é um momento pré-eleitoral. Quem é que vai se sustentar politicamente? Porque também depende daquele que realmente vai mostrar a capacidade de musculatura política para ser candidato. Não é apenas porque eu quero ser que vai ser. Então, E a Michele? Como? E a Michele Bolsonaro? Como é que o senhor avalia essa possibilidade que se coloca aí também? É forte, né? Pelo que eu vi lá na Paulista, é impressionante o carisma dela, tá certo? Em relação a tudo isso, tá certo? Então, eu sou uma pessoa, Carla, que eu respeito, eu chamo urna de Vossa Excelência. Uma coisa que eu respeito é a vontade do povo. Então, você não tem candidatura que não tenha essa vocação e esse clamor popular. Eleição majoritária, eleição tem que ter emoção, tem que ter carisma, tem que ter simpatizantes, tem que aflorar um sentimento de esperança. Eleição proporcional, aí tem muitas vagas e tal, tem muito espaço, tá certo? Agora, eleição majoritária é uma eleição que exige do candidato uma somatória de fatos. Ela é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, tem uma condição, numa eleição no Brasil, não se pode menosprezar a capacidade dela e, ao mesmo tempo, o prestígio.